Acho que todo mundo que está vendo esse vídeo já ouviu falar no Bitcoin, seja porque é algo bom ou até mesmo porque é algo ruim. Mas uma coisa é certa, o código do Bitcoin é uma aula de engenharia de software. Nesse vídeo eu vou analisar partes do código e até mostrar exatamente qual que foi a linha que causou o bug que criou bilhões de Bitcoin. E isso foi quase o fim da moeda. Meu nome é João Alves, eu sou desenvolvedor desde 2018 e como sempre vamos começar pelo contexto. O Bitcoin é a maior e mais antiga criptomoeda do mundo, e para isso acontecer, o código dela é muito robusto, tanto em termos de computação quanto de matemática. Mas nem sempre foi assim. A primeira versão do Bitcoin, publicada em janeiro de 2009, foi escrita quase inteiramente por Satoshi Nakamoto. Tudo isso usando C++ para fazer nó completo, minerador, carteira, cliente P2P e um aplicativo com interface gráfica. E sim, havia interface gráfica. Na tela aí tá aparecendo a primeira forma de vender e comprar bitcoins no mercado, e claramente o design não era uma das prioridades do Satoshi Nakamoto. Por mais que a aplicação como um todo fosse sensacional, o código comparado com o Bitcoin atual fica no chinelo. Tivemos grandes melhorias e eu vou provar nesse vídeo. A primeira versão contava com 7.000 linhas de código, eram poucos arquivos e as abstrações usadas eram mínimas. Ou seja, não tinha nada de legal, nem a modinha da época, era um C++ bem objetivo. Analisando o código de perto, eu tive a sensação que o autor estava mais preocupado em mostrar que a teoria dele funcionava do que em escalar o Bitcoin para bilhões em valor de mercado que é hoje em dia. Parecia que ele só estava querendo mostrar que a descentralização era o caminho para resolver a crise da época e as futuras crises. Não necessariamente que o Bitcoin viesse a ser a única e a melhor escolha, mas qualquer outra futura criptomoeda. E por que eu pensei nisso? O código ele veio junto com um documento do autor que explica explicitamente o problema do gasto duplo em moedas digitais e como resolver na teoria, sendo que o código do Bitcoin seria a parte prática, não que fosse a única nem a melhor solução. E ao analisar o código nas primeiras versões, realmente parecia ser focado apenas em funcionar e não em escalar. Os blocos eram minerados na CPU e não na placa de vídeo, como é hoje em dia. Dado o baixo poder computacional da época, havia muitos ajustes feitos para rodar o projeto e não para ter segurança. Por exemplo, a rede ponta a ponta fazia poucas verificações de cada mensagem dos nós. E isso é ruim, porque se você está conversando diretamente com outra pessoa na rede P2P, sem um centralizador, possa ser que a outra pessoa do outro lado tenha intenções maliciosas que comprometem a segurança do seu computador. Não é à toa que muita gente por aí pega vírus em sites de filme gratuito que usam o torrent, que também é uma famosa rede peer-to-peer, né, ou P2P. Mas assim, não que alguém pudesse roubar os bitcoins dos outros antigamente ou realizar qualquer ataque que invadisse a sua privacidade, usando diretamente a rede do Bitcoin oficial, não era bem assim. Porém, existem algumas falhas que na teoria poderiam ser exploradas por essa falta de validações mais rígidas na rede peer-to-peer. Por exemplo, um nó poderia ficar jogando informações inúteis para o seu computador processar, e isso geraria travamento, uso excessivo de memória e etc. E por fim, a primeira carteira do Bitcoin não fazia criptografia padrão das chaves. Portanto, eu penso que o autor ou os autores, né, ninguém sabe ao certo se o Satoshi Nakamoto era uma pessoa ou várias, e sim que alguma outra entidade viesse pegar essa teoria e com um pouco mais de investimento conseguisse criar uma solução bem robusta. Mas isso é só uma suposição que eu tive analisando o código e lendo partes do documento, né, não precisa levar muito a sério. Até porque, cara, o Satoshi Nakamoto é um grande amigo meu, ele mandou um abraço só para quem deixar o like e se inscrever nesse canal. Segundo ele, sendo bem modesto, é um dos melhores canais de programação atualmente. Só tem vídeo maneiro e esse 2026 vai ser muito mais. Mas se você é só um curioso e não é programador ou da área da TI, não precisa se inscrever, só deixa seu like e depois um comentário do que você tá achando de tudo isso. Agora, ó, vamos conversar sobre o código atual do Bitcoin, deixar o passado para trás e pensar no agora. Atualmente, cara, a comunidade que mantém um código segue métodos rígidos de desenvolvimento. Então aquela arquitetura usada antes não é a mesma de hoje em dia. E o código que fazia de tudo, como carteira, interface, mineração, agora ele é bem mais enxuto, focando apenas no core do Bitcoin e deixando os outros detalhes para outros projetos. A gente sabe que existem várias carteiras hoje em dia, corretoras para comprar Bitcoin bem mais facilmente e por aí vai. Se eu fosse resumir em poucas palavras o código do Bitcoin hoje em dia, eu falaria tedioso e sem grandes abstrações. Tipo, para que você importaria uma
uma biblioteca se você pode escrever tudo do zero. Então, para os desenvolvedores de JS que gostaria de contribuir, nada de importar a biblioteca para saber se o número é par ou ímpar, você vai ter que fazer por conta própria. Porém, esse fato de ser tedioso é muito eficiente para o que se propõe. Se compararmos com o código da Apollo 11, que levou o homem à Lua, tem até piada no código e easter eggs, como eu já mostrei em um vídeo aqui no canal. Isso mostra como que o código diz muito sobre a marca da empresa ou organização. Se tem muita coisa legada, código espaguete, provavelmente é uma empresa que não tem uma cultura boa. E nesse caso, o projeto de uma criptomoeda tem que ser muito objetivo e simples, porque o foco é transparência da informação. Algo sério e seguro é muito melhor do que algo confuso e com distrações. Já Apollo 11 era um projeto fechado. Muitos dos programadores nem imaginavam que um dia se tornaria público. Ambos precisam ser robustos e seguros, porém isso explica porque o código do Bitcoin tem menos emoção. Outra coisa que eu reparei também é que muitas das regras de programação de baixo nível são seguidas estritamente nesse projeto. Ou seja, o Bitcoin não usa loops, recursão e é um sistema não Turing complete. Ou seja, garante com certeza que todas as execuções vão acabar matematicamente. E calma, eles usam sim loops no código, porém com variáveis estáticas que vão bloquear laços que rodam mais que o limite. Ou seja, todas as execuções são bounded executions. Então, caso você suba uma contribuição no código que faça uso de estruturas que possam rodar N vezes a mais que o limite, a sua contribuição será recusada. Você pode encontrar os limites em variáveis como essas que estão aparecendo aí na tela. Ou seja, é bem parecido com o que tem no documento da NASA, que eu gravei vídeo aqui no canal, a metodologia do poder do 10, que explica como fazer código para sistemas de baixo nível. E a maior preocupação deles são evitar ao máximo os loops infinitos. Mas o que realmente transforma o código de Bitcoin em uma aula é que eles sempre escolhem segurança em vez de performance. Isso é entender muito bem do que se trata o projeto e decidir intencionalmente trocar uma coisa pela outra. Então haverá funções no código que verificam se o valor da transação é positivo, até porque ninguém quer enviar menos um Bitcoin. Só que logo em seguida no código tem a mesma verificação. Isso seria redundância em um projeto de freelance que eu estou fazendo para uma escola, mas para um código de transação financeira isso é evitar problemas no futuro. Nesse sentido, é como se todas as camadas e funções sempre precisassem validar os inputs dela, mesmo que uma anterior já fez esse trabalho. E se vocês acham que isso tudo é muito difícil e exagerado, é porque vocês não viram essa regra. No repositório do Bitcoin ainda existe código legado e são deixados lá de propósito, ninguém pode tirar. Sim, onde já se viu um projeto precisar manter tanto o código novo quanto o código antigo funcionando. Mas isso acontece porque todas as transações de Bitcoin são ligadas diretamente com as anteriores. Então, na história inteira do Bitcoin, todos os nós precisam ser validados de forma igual. Assim, daqui 10 anos, ainda será necessário possível validar os blocos de 2009. Ou seja, aquelas validações sem criptografia de antes, hoje em dia precisa ainda existir junto com um código mais seguro e atualizado. Tá aparecendo na tela um exemplo disso. Eles deixam até nos comentários aquilo que é código legado. E eu tô muito ansioso para saber como será o código do Bitcoin quando computadores quânticos começarem a ficar mais comum. Sem sombra de dúvidas, isso trará um novo vídeo aqui para o canal, porque o core do Bitcoin vai mudar muito por causa disso. Já que basicamente computadores quânticos podem facilmente quebrar a segurança do Bitcoin atual. Porém, temos uma comunidade gigante ao redor dele, então quando o momento chegar, novas atualizações vão surgir consertando isso. Falando nisso, existe um baita bug no código que criou bilhões de Bitcoin em uma única transação. Só que antes de eu falar disso, atualmente eu compro Bitcoin porque eu acredito muito nessa cripto, mas eu sei também que não é o caso para todo mundo. Se você tem interesse em aprender a montar uma carteira de investimento, seja com Bitcoin ou sem Bitcoin, diversificando em ações, fundos imobiliários e até países diferentes, eu aprendi isso tudo na UVP, que é uma escola de investimento que você sai de um completo leigo até um investidor avançado em 8 semanas, sabendo tomar decisões de acordo com o seu objetivo de vida. Eu vou deixar o link na descrição para quem ganha no mínimo R$4.000. Eu tô terminando o curso deles e, cara, eu recomendo fortemente. Agora voltando aqui, existe uma parte muito legal no código do Bitcoin chamada criar bloco Gênesis, que é uma função.
Ela cria um bloco que, quando minerado, dá 50 bitcoins de recompensa. Porém, o mais interessante é a frase de hash que identifica aquele bloco, e ela está hardcoded até hoje em dia. Você pode encontrar ela no arquivo chainperms.cpp, e essa frase que está aparecendo aí na tela significa The Times, 3 de janeiro de 2009, chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. Isso é uma headline de notícia falando sobre o chanceler do Tesouro do Reino Unido. Ele estava indo salvar novamente os bancos de uma crise que, de certa forma, eles mesmos criaram. E isso também é uma forma de saber que não existe nenhum bloco minerado antes daquele momento. Então, se qualquer espertinho tentar criar Bitcoin ou manipular a cadeia de alguma forma, o código vai conseguir recusar. Outra coisa sobre isso é que o bloco Gênesis está escrito no código como se fosse a Constituição Federal de um país. Não existe validação para o bloco zero, é como se fosse uma âncora de segurança que está segurando todos os outros blocos abaixo. E isso não é consenso entre os nós da rede, isso tem que ser apenas aceito por todo mundo e acabou, assim como a Constituição de um país. A diferença é que aqui não tem juiz para interpretar de forma diferente, o código ele vai ser sempre exato. Portanto, fica diretamente no código e não na blockchain como as outras transações de bitcoins. Mas nem tudo são flores. No dia 15 de agosto de 2010, o Bitcoin quase morreu. Um hacker, cara, abusou de uma vulnerabilidade no código. E para você entender isso, tem que saber que o Bitcoin não tem saldo como a sua conta bancária. Ao invés disso, é usado um modelo chamado UTXO, que significa saída de transação não gasta. Ou seja, o seu saldo final seria a soma dos valores que você pode gastar. Por exemplo, se você tem 2 UTXO de 4 Bitcoins, primeiro, parabéns por ser rico, e segundo, você tem 8 Bitcoins. E como que fica isso na transação, já que é bem diferente do que enviar um Pix aqui no Brasil? Vamos supor um exemplo. A Alice quer enviar 2 dos 5 Bitcoins que ela tem para o Bob. O input da Alice vai ser um UTXO que contém 5 Bitcoins junto com o valor que ela quer enviar. E o output seria 2 UTXO falando que o Bob agora possui 2 Bitcoin e um falando que a Alice possui 3.999 Bitcoins desse novo UTXO. E ela tem um pouco menos porque existe uma taxa que vai para o minerador, que é a pessoa que liberou o processamento da máquina dela para rodar o código de Bitcoin e validar isso na rede. Por isso a teoria do Bitcoin funciona, porque acredita que todos os nós bons devem ser recompensados e serem a maioria na rede. Mas até aí tudo bem. O problema começa com esses inputs. Você pode ver que são números e eles variam entre Bitcoins completos ou satoshis, que são a versão fracionada do inteiro. Porém, em aplicações financeiras robustas, e isso inclui os bancos, a gente nunca usa número racional, que tem número depois da vírgula, e sempre números inteiros. Portanto, na sua conta bancária pode aparecer R$ 2,50, porém no banco de dados do seu banco, muito provavelmente vai estar 250 centavos, já que é a menor fração que temos do dinheiro. No BTC é a mesma coisa. A gente sempre usa satoshis, que são tipo centavos de Bitcoin. Então, se você quiser enviar um BTC, no código vai mostrar 100 milhões de satoshis. E isso é uma forma de segurança e não perder dados em casos de operações numéricas, já que número racional é meio difícil para o computador lidar, e existem casos que CPUs diferentes fazem arredondamentos diferentes para a mesma operação. Não só isso, mas linguagens de programação de alto nível têm esse mesmo defeito. Então a mesma divisão de racional pode ter resultados distintos em JavaScript, Java, Python, C e etc. Portanto, saiba que sempre que aparecer um número fracionado no seu banco ou na sua wallet de criptomoeda, é só na sua interface para ajudar visualmente, mas no fim do dia tudo é centavos e satoshis. Mas mesmo usando inteiro, ainda existe um problema na computação. Tudo tem limite, então uma variável inteira pode receber até um valor específico. Depois disso, a aplicação precisa de outros métodos para calcular grandes números. No caso, o BTC usa uma variável de 64 bits, e o número máximo dela é enorme. Pode chegar a mais de 9 quintilhões, sendo que o máximo de satoshi possível de existir é 2 quadrilhões e 100 trilhões de satoshis, totalizando 21 milhões de bitcoins. Portanto, a variável dá conta de armazenar todos os bitcoins do mundo e ainda sobrar espaço.
falso. Mas o código permite que alguém na rede possa fazer tentativas de transação mesmo que essa pessoa não tenha nada ou valor insuficiente na carteira. Claro que o código vai recusar, mas você pode tentar enviar do mesmo jeito. Aí que começa a ficar interessante. Quando alguém tentou enviar um número enorme de grande acima do valor possível da variável, acontece um problema conhecido como overflow. O computador não libera a memória pedida pela linguagem e nesse caso retorna o menor valor possível. E você sabe qual que é esse valor? E não é zero. Na verdade, imagina aquele número gigante que eu te falei antes e agora imagine um mundo invertido de Stranger Things. Porque é quase o mesmo número, porém negativo. E por que isso importa para criar bilhões de bitcoins do nada? Bom, a culpa é da matemática, pelo menos eu culpo ela. Eu vou explicar agora no código o problema disso. Bom, eu tô aqui com o meu código do Bitcoin aberto no Visual Studio Code para mostrar para vocês a vulnerabilidade. Porém, esse aqui, cara, é a última versão do código, não tem nenhum problema até onde eu sei, então a gente vai ter que voltar no tempo. Como esse código aqui tá no GitHub, e o GitHub usa o Git, a gente tem acesso a todo o histórico de modificações que já existiu na história do Bitcoin. Tanto é que se a gente for ver aqui no Git log, a gente pode ver todos os últimos commits que existiram, todos os últimos pontos na linha do tempo do Bitcoin. O que eu quero fazer aqui? Eu quero voltar do primeiro commit até o último aqui, para ver invertida essa linha do tempo. O que eu posso fazer? Dar um git log, acho que reverse. Então foi aqui, esse aqui é os primeiros commits feitos, então a gente vê que tem 2 first commit, eu não sei porquê, mas foi feito por um autor chamado Sirius M. Eu imagino que isso aqui não é um e-mail de verdade, e foi uma pessoa provavelmente que não fez login no Git e jogou para lá, provavelmente o Satoshi Nakamoto. Se a gente for vir aqui para baixo, a gente vê que depois disso ele cria na verdade um usuário para ele. Então aqui, depois de um tempinho, começa a surgir um tal de S Nakamoto. E daí sim começa a ser ele mesmo. Até onde eu sei, né? Mas ninguém sabe ao certo. Bom, então o que a gente quer fazer? Vamos voltar lá para o primeiro commit, onde essa vulnerabilidade existiu. Meu Deus, eu acho que eu fui muito para frente. Aqui eu vou pegar esse commit aqui então. E vou dar um checkout lá. E pronto, estamos voltando e estamos em 2010 agora. Vou aproveitar aqui e vou dar uma verificada nesse código. O primeiro arquivo que me chamou a atenção foi o main h. Aqui nesses arquivos ele até salvou aqui a localização que eu estava anteriormente. Mas aqui na linha 443, mais ou menos... deixa eu ver aqui, 443... Aqui, ó, check transactions. Essa daqui vai basicamente pegar o input que o usuário falou que gostaria de transferir e verificar se esse número é negativo. Ele apenas verifica isso e não é negativo, até porque o usuário ele falou que está transferindo um número extremamente grande e positivo. Então isso aqui ele vai passar tranquilamente. O problema vai começar aqui, lá na linha 493. Passei. Ele vai chamar essa função getValueOut, que vai somar os valores de entrada. Então ele vai pegar um número gigante e vai somar com outro número gigante. E isso aqui vai acontecer o overflow. Você repara que ele só está verificando a entrada do usuário, que é um número, o maior número possível lá, um dos maiores números possível que a variável consegue armazenar. Então não aconteceu o overflow aqui. O overflow acontece aqui. Então essa variável de out, ela vai virar um número gigante. Então a variável provavelmente vai ficar com um valor parecido com esse aqui. Um número bem gigante e negativo. Porém, se a gente for ver quem chama essa função aqui, não acontece nada até então, né? Vamos ver quem que está chamando ela aqui dentro desse arquivo mesmo. Ninguém está chamando ela aqui. Na verdade, chama lá na main.cpp. Nesse arquivo aqui, na linha 849, a gente tem essa subtração. Então, vai pegar o valor lá gigante e vai subtrair com esse valor aqui. Esse valor provavelmente pode ser um número positivo, mas vai ser basicamente nValue menos um número negativo gigante. Ou seja, matematicamente a gente sabe que menos com menos é mais. Então esse número gigante acabou de se tornar uma soma positiva. Portanto, esse FII aqui, que é taxa para o minerador,
vai ficar bilhões de bitcoins a mais na blockchain. Então, ou seja, o cara acabou de criar vários e vários bitcoins. Bom, logo depois desse problema, o Satoshi Nakamoto subiu o commit 76793D com a nova atualização que impedia isso de acontecer de novo. Tá aparecendo aí na tela. Só que todos aqueles bitcoins que foram criados meio que existem até hoje, mas não são válidos. O que houve foi um fork do projeto. Um novo bitcoin foi criado e o antigo deixado de lado, já que é impossível apagar o passado. E isso levanta uma das características da moeda. Ninguém tem o poder de deletar um histórico, nem mesmo o criador dela. Vai ficar lá para sempre, mesmo sendo errado. E me faz até pensar num paradoxo do barco de Teseu, né? Se algum dia a comunidade ficar dividida ao meio por uma decisão e acabar gerando também um fork, quem que vai definir o que é o Bitcoin e o novo Bitcoin? Eu acho que é o mercado que faz isso, mas nós somos o mercado, né? Por isso vamos julgar o Bitcoin como sendo ele o código que compõe e nada mais? Ou será o histórico da blockchain? Ou o verdadeiro Bitcoin são os amigos que fazemos pelo caminho? E olha, nesse vídeo aqui eu te falo sobre a possível nova era da engenharia de software que vai entrar em 2026. E nesse outro eu te conto a história de um programador que foi preso por causa de um bug. Talvez seja o mesmo motivo pelo qual o meu grande amigo Satoshi Nakamoto sumiu.